Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela Cabral e, primeiramente, feliz ano novo a todos, que o Senhor Jesus abençoe a cada um e, se Deus quiser, esse ano eu vou estar mais presente aqui no canal. Bom, gente, vocês sabem que 2022 para mim foi um ano transformador, foi um dos anos mais importantes da minha vida, mas eu também não consegui estar muito ativa aqui, e se Deus quiser, eu pretendo postar mais aqui, né, fazer mais resenhas, até porque eu vou ler mais e vou arrasar nas resenhas para vocês, porque esse ano é o ano, eu vou ler muito, estudar muito, e vocês também vão estar junto comigo e vamos embora nesse mundo da literatura. Bom, gente, a resenha de hoje é de um dos últimos livros que eu li em 2022, e foi o livro da Virginia Woolf, Noite e Dia. Bom, gente, esse livro aqui, primeiramente eu vou falar o que eu achei, minhas impressões, né? Faço uma breve sinopse e vou tecendo aí as análises acerca desse livro. Esse livro, ele é bem interessante, bem profundo. Eu achei a autora muito culta, muito educada. A Virginia Woolf, ela é uma mulher cheia, assim, ela leu muito. Ela se dedicou muito à literatura, né? Era uma jornalista extraordinária, não podemos negar nada do seu profissionalismo, ela era muito dedicada a isso. Vários autores aqui foram citados aqui, que são de extrema importância. Shakespeare, ela inclusive citou Chesterton, Bernard Shaw, ela citou outros autores, outros poetas que eu nem conhecia, eu anotei para poder pesquisar depois. Então esse livro aqui é ótimo, eu achei ele muito bem escrito, muito bem compreensível, eu consegui entender sem problemas. Mas, apesar de tudo isso, apesar de eu mesma atribuir 4,5 para esse livro, eu não me envolvi nada com esse livro. Sério, gente, essa obra aqui não roubou meu coração, igual outras que eu acabei lendo depois, inclusive, uma obra, ela arrebatou muito meu coração. E essa, nem tanto. Então, apesar de tudo, não amei esse livro, só gostei muito, né? E aí agora eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui o que fala essa obra. Aqui nós falamos sobre dois personagens principais, que é a Catherine Hilbury e o Ralph Dane. Bom, a Catherine, gente, ela é de uma família muito rica, muito nobre, que é descendente de um poeta chamado Allergies, não sei se falar desse jeito, e a Catherine e toda a sua família precisam manter o legado do avô para que toda a sociedade continue valorizando, né? Inclusive através da família, onde ela deve... Inclusive, a família deveria continuar o trabalho dele. Mas aí nós podemos ver a veia do ativismo social, político da Virginia. Nós sabemos que ela era feminista assumida, foi uma grande ativista do século XX nessa área. Ela foi representante desses chamados direitos das mulheres que ela falava. E aí ela coloca aí uma autora, uma personagem diferentona, vamos dizer assim, onde não gosta de ler, não gosta de artes, não gosta de história, não. O que ela gosta é de matemática, gosta de lógica, gosta de astronomia, o que não é errado. Mas ela quis realmente colocar essa personagem claramente por um desejo de tornar ela diferente. Inclusive a Catherine, ela tem essas impressões da sociedade diferente, apesar de ela não ter nenhum conhecimento, vamos dizer, significante acerca do que é o feminismo, né? Bom, gente, já o Ralph, ele é de uma família bem humilde, onde ele é o principal provedor da família, né? Ele mora com a mãe e com os irmãos. E ele se apaixona pela Catherine. Inclusive, esse foi um dos primeiros acontecimentos, o encontro dele com a Catherine. E aí ele se apaixona por ela. E é interessante que o Ralph, ele tem uma parte do livro que ele fala se ele realmente se apaixonou pela Catherine ou ele se apaixonou pela imagem que ele criou da Catherine. E aí nós podemos
pegar disso em vários âmbitos da nossa história, né? Tanto da história da humanidade por inteiro, quanto da história da nossa própria vida. A ideologia, o idealismo, todo o ideal que nós criamos não é, nunca vai ser, pode não ser, né, na verdade, ou nunca vai ser a realidade, tá? A ideologia, ela pode ter um potencial de ser alguma coisa, mas ainda assim, apesar da tentativa, ela não é a realidade, certo? Então é importante, né, trazer isso à tona, porque a literatura mesmo, ela tem uma função específica dela, que é a função de nos fazer enxergar a realidade. Porque se nós não enxergamos o que vivemos, nós não podemos mudar nada. E vocês sabem que eu sempre faço perspectivas cristãs, porque eu sou cristã, não consigo falar de outra coisa. Então, lá em João 8,32, esse versículo que reverberou tanto nos últimos anos, que fala que conhecereis a verdade vos libertará. Gente, é a grande realidade da nossa vida. Se nós não enxergamos os erros, os obstáculos, não podemos tirá-los do caminho, não podemos corrigir as nossas falhas, não podemos fazer nada. Nós não podemos esperar nada cair do céu, porque Deus mesmo não quer que a vida seja assim. Ele quer que façamos alguma coisa, porque aí sim Ele nos dará força para continuar e aperfeiçoar o nosso caminho. Isso numa perspectiva cristã. Então, nós temos que ter uma realidade, enxergar a realidade. Claro que nós podemos ter um ideal a alcançar, isso todo ser humano tem, que são as próprias metas, nossos objetivos, mas nós sempre temos que pautá-los de acordo com o que nós estamos vivendo no hoje. Então, essa é uma das pautas também que a Virgínia nos traz. Olha que interessante, de um conceito de amor, nós vamos lá e tiramos algo que é tão universal para todos nós. E aí, gente, nós vamos ver, né, inclusive a Catherine, continuando aí nesse lado diferentão dela, ela não só é diferente nos desejos que ela quer, mas ela também é diferente com relação às suas próprias ações, né? As suas próprias atitudes provocam questionamento. E a Virginia Woolf, pela pesquisa que eu fiz, né, ela fez esse livro como realmente um dado autobiográfico. Porque a Heber, a Catherine, ela vai e ela precisa casar. É uma pressão social, ela já tem 27 anos. Se os pais dela falecerem, não vai ter ninguém para sustentá-la. Então ela precisa casar com alguém. Era assim na antiguidade, nós sabemos e tal. Ela morava na Inglaterra antiga, então era conservador, era visto assim. Apesar de, eu quero abrir um parênteses aqui, tá? Não eram todos que eram assim. É importante salientar que já estava havendo uma certa mudança na questão de emancipação da mulher. E aí, a Catherine, ela resolve tomar uma atitude que é aceitar o pedido de casamento de um homem que tem por nome William. Eu não lembro exatamente o sobrenome, eu acho que é Rodney. Mas enfim. Mas ela não amava esse homem. E aí a Virginia, ela vai e traz o seguinte questionamento. Será que nós podemos entrar no casamento ou na união com alguém sem amá-la? Para nós respondermos essa pergunta, temos que saber qual era a interpretação da Virginia para amor, né? E aí, de novo, eu vou trazer aqui para vocês uma perspectiva cristã do amor. Eu acho que não podemos ficar com alguém sem sentimento. É impossível você ficar com alguém sem sentimento, porque você não vai fazer tudo o que você tem que fazer de forma bem feita, porque nós não queremos aquilo de fato, entende? Nós tomamos uma atitude por causa de outros fatores, não porque nós queremos aquilo, nem mesmo a escolha por Cristo. Cristo mesmo instituiu isso. Não pode ser feita porque meu pai quis, meu marido quis. Não, tem que ser feito porque você quis. Eu não posso querer, por exemplo, se eu for estudar para um concurso público, exemplo, mas eu odiar aquele cargo, ter um preconceito com aquele cargo, eu só estou fazendo aquilo porque, sei lá, alguém me pressionou a fazer aquilo, eu não vou fazer bem feito, eu não vou estudar com afinco como eu deveria fazer, porque eu não gosto daquilo, não é o meu maior objetivo.
Muitas vezes nós não vamos colocar tudo de nós em algo que nós não queremos de fato. Então, nós temos que ter o lado sentimental, sim, claro. Mas o amor é muito mais razão do que sentimento. Sentimento, vamos dizer que é o start. Porque o amor é totalmente racional. Nós fazemos escolhas pensadas. O amor é sacrifício um pelo outro para fazer o outro feliz e torná-lo superior, né? Tratá-lo como superior. E isso de forma mútua. E isso tudo que a gente está falando é totalmente racional. Isso tudo foi pensado. Porque esse é o amor. Foi isso, por exemplo, outra vez fazendo analogias cristãs, que Jesus fez. Ele tanto nos amava que deu a sua vida por nós para nos dar algo maior que a vida eterna. É isso, gente. Amor é atitude, muito mais que sentimento. O Senhor nos amava muito. E ele resolveu, e ele agiu e mostrou que ele realmente amava, se sacrificando por nós. E a igreja mutualmente se sacrifica conjuntamente, sacrificando então seus desejos, renunciando aos seus sonhos para viver o que lhe agrada. Então o amor é isso, é uma relação de mútuo, uma relação de cumplicidade. É muito lindo, né? Então, se nós estamos falando de sentimento, Virgínia, você tem razão. É muito difícil você ficar com alguém sem gostar dela. Já ouvi até mesmo pessoas falando, fique com alguém sim. Esse sentimento vai acabar florescendo com o passar do tempo. Por isso, esse é um questionamento bastante aberto. Tem respostas que eu não posso de nenhuma forma satisfazer totalmente agora, até porque não é esse o foco do vídeo. Então você pode colocar sua opinião aí no comentário, o que você acha que é amor. Mas é interessante nós vermos através dessas várias perspectivas colocadas aqui. E aí, para nós finalizarmos algumas coisas aqui da resenha, eu vou falar aqui sobre uma das personagens que tangenciou a vida. Não só tangenciou, né? Ela viveu com eles também, que foi a própria Mary Daché. Quem era Mary Daché, gente? Era uma ativista política, social, feminista, que queria conscientizar a população para que fosse transformada a sociedade num ambiente de acordo com os ideais que ela acreditava. Ela era marxista, né, gente? Ela acreditava fielmente nos conceitos que o Marx instituiu, não só o Marx, progressismo em geral, né? Então, ela acreditava muito nisso e queria transformar a sociedade. Vou ler aqui uma passagem que a Virginia escreveu neste livro, que é muito interessante, que é acerca de um amigo da Mary, que é a vida dele, mas que mostra como que a própria Mary era também, né, que ela acreditava. E mais do que a Mary, a Virginia. Viera de uma das universidades não fazia muito tempo e ocupava-se agora da reforma da sociedade. Juntamente com o resto do grupo dos jovens extremamente capazes, redigiram um plano para a educação dos trabalhadores para uma amálgama entre a classe média e a classe trabalhadora, em vista de um assalto conjunto das duas corporações reunidas numa sociedade para a educação da democracia contra o capital. Lembremos, gente, então, um pouquinho de história biográfica da Woolf. Gente, a Virginia, ela era considerada uma socialista fabiana, que não é a mesma coisa que ser socialista nos conceitos, nos moldes de Marx, apesar de, claro, seguirem totalmente o conceito do Marx, mas de uma forma um pouquinho diferente. Nós temos que saber que o Marx, ele queria uma revolução abrupta, algo que fosse imediato. Entretanto, os socialistas fabianos, eles encontraram uma outra maneira de transformar e chegar no que o Marx queria, mas de uma maneira mais fácil, uma maneira mais real, vamos dizer assim. E essa maneira é através da gradual intervenção, da gradual proposição das ideias, através de meios como o Estado, não do socialismo fabiano. Nós tivemos, por exemplo, o Estado paternalista. O socialismo, gente, basicamente o Estado comandando para poder gerir a sociedade. Não, assim, ele não coloca numa maneira autoritária, mas nós sabemos que é
mas ele vai gerir para todos se tornarem iguais. Essa é a teoria do Marx. E aí, para que todos se tornem iguais de forma gradual, nós vamos aí ter um Estado paternalista, um Estado assistencialista, onde ele irá dar muito mais foco às pessoas, às áreas que antes o Estado não administrava, como por exemplo a Previdência, certo? É interessante a análise dessas pautas. Então, nós temos aí, principalmente os países que adotaram os direitos humanos, praticamente todos eles são considerados estados sociais, porque eles de alguma forma intervêm mais ou menos na vida privada das pessoas, certo? Então, a Virgínia, ela era participante dessa sociedade, que era basicamente a elite cultural da época socialista, que queria impor esses ideais, mas de forma a conscientizar ali pela educação, por exemplo, começar pelas crianças, porque as crianças, elas geralmente não questionam, né? Foi que a Catarina Grande na Rússia fez. Ela instituiu ali que as crianças aprendessem sobre comunismo e essas coisas, filosofia iluminista nas escolas, e elas fossem influenciadas, porque geralmente criança não tem uma base, ela não vai questionar. Então, começar por isso, educação, você vê aqui, educação dos trabalhadores, porque trabalhadores não têm base também, muitas vezes, claro, sem generalizar. Então, é toda uma forma de conscientizar, até mesmo aqueles que são conscientizados. Então, nós vamos ver aí esse lado aí ativista, Virgínia. Então, outra crítica que eu quero fazer para encerrar é acerca de falarem que parece muito o livro da Jane Austen. Eu discordo plenamente. A maior parte do livro não tem nada a ver com Jane Austen, não tem nada a ver com Orgulho e Preconceito. Só teve um único diálogo que eu achei parecido, que foi entre o Ralph e a Catherine, onde eles estavam discutindo um tema bastante relevante na atualidade, que é sobre se há amizade entre homem e mulher. E esse diálogo parecia muito o que houve entre o Darcy e a Lizzie acerca do orgulho. Eu achei bastante parecido, então dá pra ver aí uma certa influência da Jane na Virginia, com certeza deve ter, mas o livro inteiro por si não tem nada a ver com a Jane Austen. Eu acho que é até único, isso aqui é uma exclusividade da Virginia. Não podemos falar que parece ou não, a Virginia é única, ela é exclusiva, mas com certeza ela teve influências bastante relevantes. Então, gente, muito obrigada por terem assistido este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fiquem em paz.